criança de uma forma tão terrível quando ela estiver na adolescência. Ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir que não é parte da família. Então, pai e mãe, se você está aqui e você faz isso, pode ter certeza que o seu filho sabe que você não gosta tanto dele como gosta do outro. E eu vim aqui para falar a verdade. E a gente sabe que isso acontece. E é uma coisa tremenda quando uma mãe tem um filho lá e o filho tem 7 anos, aí a mamãe engravida e tem um bebezinho. Aí tudo é culpa do mais velho. O pequenininho abre a boca, fala, o que você fez pra ele? Aí o pequenininho chora, o que você fez pra ele? Aí o pequenininho dá pra ele, é dele. Para com isso, eu vou te bater, ó, eu mato você. E nem sabe o que tá. Isso é muito ruim. Você pensa que é uma coisa corriqueira, mas isso vai criando dentro do filho mais velho aquela incerteza se o pai ama ou não. Isso é conhecimento de causa. Então nós precisamos, como pais, sermos prudentes. E aqui a gente vê na história que Jacó, ele deixava bem claro que ele amava mais José do que os outros. E era uma renca de homens. Mas homens também têm sentimentos. Aqueles meninos irmãos de José, eles tinham sentimentos também. E eles sabiam que o pai amava mais José. Tudo bem que a história foi contada. Olha, sabe por que o menino... Quem sabe Jacó reunia toda a turma e falava, gente, olha, não é que o pai ama mais José, não entenda. É que assim, que a mamãe de José morreu, e eu trabalhei por ela há 14 anos. Mas sabe, filho não quer saber, filho quer saber de ser amado e bom. Então era um quadro quase que irreversível. E aí, cortaram a ligação paternal de José com uma mudança radical e obscura. Jamais José poderia imaginar uma reação dessa dos seus próprios irmãos. Gente, o que eles fizeram foi bizarro, foi terrível. Foi irmão do mesmo sangue, sabe? Viviam juntos. Então essa fase de 17 anos é uma fase em que o garoto, ele precisa muito do pai. 16, 17, 18 anos, esses meninos precisam da presença paterna, porque é uma fase de transição, é uma fase de mudanças psicológicas na vida dos garotos. E eles precisam da presença paterna. Porque quando eles tiverem alguma dúvida com alguma coisa, eles precisam ter orientação do pai. E deixa eu colocar um parênteses aqui. Pai, converse com teu filho. Se o teu filho tem vergonha ou ele é acanhado para perguntar as coisas para você, chame o teu filho num canto e converse com ele, puxe assunto, fale com ele as coisas que ele precisa saber da sua boca. Não deixa o seu filho ir lá fora e perguntar para pessoas que não tem nada a ver com a sua vida o que ele precisa saber e o que ele necessita explicação. E tem pai que não conversa com o filho. E tem mãe que não conversa com a filha. Chama a tua filha, pergunta para ela se ela está bem, pergunta para ela o que ela pensa, pergunta para ela porque às vezes ela está xoxinha lá no canto. E se interesse pela vida dos teus filhos, porque se você não se interessar, o diabo tem um monte de adeptos para se interessar por eles. Então ouça o teu filho, ouça a tua filha, pelo amor de Deus. Dá atenção para essas meninas, dá atenção para esses meninos. Se o teu filho, a tua filha, não tiver você, pai e mãe, como amigo deles, com certeza eles vão ter amigo lá fora. Então você não pode ficar acanhado, pai, e nem mãe, de falar coisas com os seus filhos. Porque você já é vivido, você sabe como é que é. Você sabe como que a banda toca. Então, conta para eles como é que a banda toca. Fale tudo que você tiver que falar. Porque é melhor você ter o seu filho como teu amigo do que teu inimigo. Aleluia. Embora muitos pais, infelizmente, não se atentem por essa realidade. Foi exatamente nesse período que José foi brutalmente, violentamente, maldosamente arrancado do meio do seu lar, da presença dos
Israel agora é uma outra história. Teria ele um lugar espinhoso, um caminho espinhoso para trilhar. E eu quero falar dos problemas psicológicos de José. Porque a gente ministra, eu já vi muitas pessoas ministrando sobre a história de José, e é uma maravilha, porque no final de tudo é uma maravilha, mas e o processo que esse menino passou? Quantas vezes esse moço quis chorar no colo da mãe dele, mas ele não tinha mãe, não tinha irmã, não tinha prima, não tinha avó, não tinha ninguém. E você, moço e moça, que tem o teu pai e tua mãe, também honre eles. Porque se tem alguém que ama vocês mais do que qualquer pessoa na terra, é o teu pai e a tua mãe. Se tem alguém que ama mais vocês, meninos e meninas, na terra, é o teu pai e é a tua mãe. É teu amigo e tua amiga. Ah, não é missionária. Minha mãe é rabugenta, minha mãe é chata, a minha mãe é... Não, ela não é não. E se ela é porque ela quer o melhor. Às vezes, eu vou falar como mãe agora, nós pecamos por excesso de cuidado. Mas a gente até sufoca vocês, mas é porque a gente ama e a gente não quer que nada aconteça com vocês. Após passar uma noite aí, o que acontece? O menino vai lá, o pai manda o menino, manda o José, vai lá levar comida para os seus irmãos, ver lá o que está acontecendo. E os irmãos, quando vê o garoto, falam assim, agora, hoje a gente pega esse menino. Hoje a gente dá um jeito nele. E aí eles maquinaram na cabeça deles, a inveja, o ciúme deles é tão grande que a gente vai dar um jeito nele, a gente vai acabar com a raça de José. E aí a palavra do Senhor diz que eles pegam José e eles jogam José numa cisterna. Sabe o que é uma cisterna? É um buraco muito fundo. E eles pegam o irmão deles, a Bíblia não dá os detalhes, mas eu imagino, e joga com tanta raiva o garoto lá, pá! Que jeito que esse menino caiu no buraco? Que jeito que ele ficou dentro desse buraco? Eu acredito que ele gritou a noite inteira para os irmãos ter misericórdia deles. Judá, Rubem, gente, me tira daqui, eu estou com medo, gente. Quem sabe o que tinha dentro daquela cisterna? O que tinha dentro daquele buraco? Quem sabe ele não se ralou todo? Ou não se machucou? Não teve alguma torção? Mas a palavra diz que ele pedia para os seus irmãos tirarem ele de lá. Mas o coração dos irmãos estava tão enrijecido por causa da inveja, por causa dos ciúmes, que eles não se comoveram com os gritos e com o choro daquele garoto. Isso é porque eram irmãos dele. Nós sabemos que quando estamos com medo, nós temos duas reações. Ou enfrentamos o medo, ou travamos e ficamos impotentes. Eu acredito que todo mundo aqui já sentiu medo, até os irmãos. Porque não tem nem um super-herói aqui. Eu acredito que em algum tempo da vida alguém sentiu medo. E quando a gente está com medo, eu vou falar de mim. Depois que meu esposo morreu, eu precisei aprender a não ter medo. Porque eu tinha os meus 3 filhos e eu pensava na minha cabeça, agora eles não têm o pai deles para defender eles, então eu tenho que defender, então eu não posso ser medrosa. Então eu tive que lutar com o meu próprio medo. Então quando estava todo mundo dormindo e ficava quietinha a casa e dava um barulhinho, alguma coisa, uma pedra caía, ou algum barulho, eu já ficava morrendo de medo. Falei, o que será? Será que alguém está querendo entrar na minha casa? Meu Deus do céu, Jesus, me cobre do teu sangue, Jesus, põe teus guardas aqui, põe teus anjos. Senhor, era assim, porque eu tinha medo. Porque quando o marido está em casa, vê algum barulho, a gente vem, vai lá ver. Vai lá ver. Mas quando não tem, é a gente que tem que ver. Era eu que tinha que ver. Então, ou a gente enfrenta, ou a gente fica temeroso. E quando você está com medo, você vê sombra, você pensa, você imagina que tem monstro, você imagina que tem demônio, você imagina um monte de coisa. Por quê? Porque o medo aterroriza as pessoas. E José estava com muito medo dentro daquela cisterna. Mas ao amanhecer, ele até se alegrou, porque ele viu que os irmãos estavam ali conversando, e ele falou, puxa vida, já passou a raiva dos meus irmãos, eles vão me tirar daqui. Ai, graças a Deus,
E ele deve ter agradecido a Deus, falou, eles vão me tirar daqui, e eu nem vou contar, acho que eu estou conjecturando, né? Eu nem vou contar para o papai, porque senão eles podem até me dar um couro, mas eu não vou contar para o papai, mas eles vão me tirar daqui. Mas a decepção de José foi ainda maior, porque tiraram o garoto de lá de qualquer jeito, e venderam o irmão deles, os mercadores que iam passando por ali, gente. Você está conseguindo se transportar para lá? E aí os escravos naquela época, eles eram tratados como objetos, eles eram expostos, eles eram tocados, olhavam os seus dentes e, sabe, viravam para lá, viravam para cá e iam pegando nas pessoas. Então José foi amarrado e foi sendo, sabe, amarrado e sendo guiado por aquelas estradas fora como escravo, como ninguém. E os irmãos dele olhando e vendo o garoto indo embora. E esse garoto, com certeza, ele estava chorando muito, porque não é vergonhoso homem chorar? Homem chora assim. Tem que ter motivo, sim. Porque quando a gente chora, a gente, sabe, se alivia, moço e moça. Meninos, pode chorar quando você estiver à vontade. Chore mesmo. E se for na presença do Senhor, melhor ainda. Esse negócio que homem não chora. Que homem não chora o quê? Nós temos que chorar sim. Faz parte da nossa emoção. Quando você chora, você se alivia. Às vezes os filhos choram de raiva da gente, mas pode chorar. O meu passa. E esse menino foi então como escravo. E o que estava passando pela cabeça dele, desse adolescente? Quantas crises de choro José não teve? Quanto desespero, quanta revolta não passou no coração daquele garoto? O que será que ele pensou quando ele estava indo para aquela terra que ele nem sabia para onde que era? Sem amigos, sem ninguém, sem conversar, acorrentado como um animal, sem se alimentar direito. E aí quando ele chega lá no Egito, ele é colocado como exposição para ser vendido. Eu não sei se vocês já viram em algum documentário como que eram os escravos na época. As pessoas chegam, levanta a boca, abre a boca, olha os dentes, aperta, vê como que tá, como se fosse um objeto, um animal. E foi assim que trataram José. E venderam ele. E aí ele vai para a casa de Potifar. Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, aonde quer que nós coloquemos os nossos pés, o Senhor nos honra. Aleluia. Porque Ele é fiel quando Ele escreve a nossa história. E a palavra do Senhor diz no Salmo 139, que quando nós éramos ainda uma substância informes, o Senhor já havia nos escolhido e determinado os nossos dias na terra. Então a sua história já está escrita pela mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ele chega lá. E a Bíblia diz que ele foi um menino tão bondoso, um menino tão temente. E ele passa a trabalhar na casa de Potifar. Mas eu acredito que toda noite ele chorava de saudade do pai dele. Enquanto isso, presta atenção, igreja. Os irmãos dele chegam para o pai, para o velho pai, pega a túnica do garoto, mata um animal, esfrega o sangue lá e chega e fala: papai, olha, o que a gente achou? Cambada de mentiroso. Chega para o velho pai, gente, sem misericórdia, sem dor nenhuma, e fala: olha, papai, a gente não sabe o que aconteceu. Aí o próprio Jacó, foi o Jacó que falou, se você ler na escritura: meu Deus, uma besta fera deve ter devorado meu filho. E a Bíblia diz que Jacó entrou numa depressão profunda, uma amargura de alma profunda, uma coisa que ele não podia, uma situação que ele não podia lidar com aquilo, ele não sabia como lidar com aquilo. E a Bíblia diz que esse pai chorou muito, sofreu muito, e os irmãos não se comoveram com a dor do próprio pai. É verdade. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você, família? Você precisa estar mais sensível à voz do Senhor, mais sensível em sentimentos. Se a dor do nosso próximo não atribui a nós, então nós não estamos dentro do que a
filha, então eu estou errado em alguma coisa. Porque eu me coloco no lugar das mães chinesas. Eu me coloco no lugar das esposas chinesas. Eu me coloco no lugar das avós chinesas, vendo seus filhos morrendo, a língua devorados por um vírus, por uma bactéria. É verdade. Missionário, mas o que eu posso fazer? Orar! Porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Aleluia. E se a igreja orar, Deus pode reverter o quadro. Creio, Jesus. Louvado seja Aleluia. o Senhor. Aleluia. E esse garoto começa a trabalhar na casa do Potifar. E sabe o que me deixa assim maravilhada, meninos, na vida de José? Mesmo ele sendo escravo lá na casa do Potifar, ele fazia as coisas com amor e bem feitinho. É, Jesus. Bem feitinho. Ele poderia pensar assim, eu não vou fazer nada. Eu vou desobedecer meu Senhor porque Ele não é meu pai, Ele não é meu dono, Ele não manda em mim, Ele não tem nada a ver com a minha vida e eu não vou fazer. Não. O Espírito excelente de Deus estava na vida de José. Aleluia. E ele se destacou. Deixa eu correr aqui, porque eu quero chegar onde eu quero chegar. E ele se destacou. A palavra diz que ele se destacou e ele ficou de confiança. E aí o Potifar confiava nele, mas o diabo estava lá na casa do Potifar. Porque onde quer que nós estejamos, o diabo está lá. É verdade. Nós precisamos ter essa consciência que o diabo anda ao derredor, bramando, como um leão, querendo, sabe? Devorar o que? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa conduta, a nossa vida com Deus. Aleluias. Devorar a nossa moral, a nossa consciência. É isso que ele quer devorar. Mas nós estamos debaixo da potente mão de Deus e debaixo do sangue do Cordeiro. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Glória a Jesus. E a mulher de Potifar ficou enfeitiçada pelo garoto. E ela investiu contra ele. Mas ele não cedeu. E ele foi acusado daquilo que ele não fez. Lá vai José mais uma vez. Quando as coisas parecem que estavam amenizando na vida dele, aí o que acontece? Ele era jogado lá no calabouço. Vai para a prisão. As prisões antigamente elas eram horrendas. Eram dos subsolos, eram frias, eram fétidas. Só ficavam lá pessoas de má índole, assassinos, pessoas perigosas. E a história vai dizer que essas prisões subterrâneas, quando o Nilo enchia, elas transbordavam e todos que estavam presos morriam. Mas enquanto José estava naquela prisão, o Nilo não encheu uma vez. Glória a Deus. Mas José desce lá com a luz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que eu sou luz da terra, você é luz da terra, nós somos luz da terra. Aleluia. Então, naquela treva total, naquele subsolo tão terrível, cheio de treva, desce José com o Espírito de Deus na sua vida e faz, sabe o que? Se destaca lá. Aleluia. José bota ordem na casa. E todo mundo gosta de José lá embaixo. E a Bíblia vai dizer que esse menino se destacou mais uma vez. E aí ele vem pelas duas pessoas que tem um sonho, o padeiro, e a outra pessoa que servia vinho. E aí ele chega até a presença de Faraó. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Porque Deus tinha escrito a história dele. Igreja, Deus tem uma história. Se Satanás está dizendo que a sua história é uma história que vai acabar de qualquer jeito, é mentira. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor é Ele que controla as nossas vidas. Só tem uma coisa: eu preciso ficar na posição. Só não vai cumprir as promessas de Deus na minha vida se eu optar por sair da direção de Deus. Aí não é culpa de Deus, aí é escolha minha. Mas se nós estivermos na direção de Deus, Deus tem coisa boa para a nossa vida. Aleluia. Se aqui está ruim, existe um lugar preparado para a igreja. Louvado seja Deus. Deus construiu uma cidade. O artífice foi Ele. Deus De fiel. onde Satanás foi expulso, é para lá que a igreja vai. Então nós Glória a precisamos Jesus, glorificar o nome do aleluia. Senhor, porque tem coisa boa reservada para a igreja. Deus, eu creio. Aleluia. Espírito Santo, aleluia.
és fiel, Jesus. Aleluia. E eu achei espetacular essa palavra. No 41, aí a palavra do Senhor diz aqui no 45, no 41. E a José chamou o faraó Zafenate Paneia. A primeira coisa que acontece, quando José chega lá na casa de Potifar, quando ele entra lá na presença de faraó, é ter o seu nome mudado. Aleluia. Porque os nomes, como eu falei para você, eram nomes importantes, eles tinham um significado. Então, lá no Egito, quiseram apagar a identidade de José e mudaram o nome dele, mas não teve interferência nenhuma no caráter e na moral deste rapaz. Mudaram o nome dele, mas José ainda era José, o filho de Jacó. Aleluia. Ele ainda era um instrumento. Deus estava preparando algo espetacular para José. Ele não entendia. Eu também não entendo os processos que eu passo. Eu sei que você também não entende, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa, eu não entendo. E aí muda o nome dele. E aí, se ele estava apaixonado por alguma donzela lá da tribo, não deu certo. O faraó dá a filha dele, a Azenate, para ele. E José casa-se com ela. Aí ele tem esses filhos. E aí a palavra do Senhor diz que José domina o Egito. Aleluia, Jesus. Igreja, presta atenção. Isso aqui não é continho de fato, isso aqui é palavra. Isso aqui é verdadeiro. Um rapaz foi arrancado do seio da sua família e foi lá para uma terra pagã, onde existiam milhares e milhares de deuses. E ele se torna a segunda pessoa de Faraó. Você está entendendo o que é isso? Aleluia, eu creio, Jesus. E aí, eu entendo que quando Manassés nasce, o coração dele ainda está em trabalho. Deus ainda está trabalhando no coração dele. Hoje eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para dizer que Deus está trabalhando no teu coração homem, no teu coração mulher, no teu coração jovem, no teu coração moça, moço. E toda essa mágoa, esse rancor, essa ira, esse ranço que está escondido no teu coração, vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Porque para Deus operar e encher do Espírito Santo precisa ser limpo. E se você quiser ser limpo, hoje é dia de se desprender de toda a mágoa, de tudo aquilo que está impedindo Deus de trabalhar na sua vida. Eu não sei se esse ranço que você está sentindo, que antigamente não tinha essa palavra, mas essa palavra ranço fala tudo. Eu não sei se é contra tua sogra, tua irmã, tua cunhada, teu filho, tua filha, teu genro. Eu sei lá. Eu só sei que hoje, se você quiser, o Senhor vai te libertar e a sua família vai tomar outra direção disso, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está cansado de crente mascarado. Tem cara de crente, anda igual crente, fala igual crente, sabe? Caminha igual crente, canta igual crente, mas não é crente. Não consegue perdoar. Aí se eu não consigo perdoar as pessoas que me fazem mal, como que eu posso dobrar meu joelho e orar o Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu perdoo os meus devedores. Está mentindo. Está mentindo. Porque está com uma raiva terrível de A, de B e de C. E aí, Satanás está entrando, ele está achando essa brecha, ele está entrando. E quando o coração do ser humano está terrivelmente abalado, aí a gente delega a autoridade para Satanás trabalhar. Mas quando eu digo assim, Senhor, o meu coração é o teu. Aleluia. Enche, vem Espírito Santo. Eu quero me livrar desse mal. Eu quero me livrar desses pensamentos. Eu quero me livrar desses sentimentos. Entra, Espírito Santo, me enche. Porque o crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E ser cheio do Espírito Santo não é pular no manto, não. Isso não é. Ser cheio é você resistir o diabo, para o diabo fugir de você. É verdade, Jesus. E eu só resisto o diabo quando eu tenho o amor de Deus, sabe? Incondicional na minha vida. Aleluia, Deus. Porque todos nós somos pecadores, igreja. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 51 que o meu pecado está sempre diante de mim.
Então, se eu começar a olhar para a minha vida, eu vou ver que eu preciso cuidar dela. E eu não vou ter tempo de cuidar da vida de seu ninguém. E cada um tem que cuidar da sua vida para juntos nós irmos no arrebatamento. É verdade, sim. E às vezes a gente está muito preocupado com a família de A, com a filha de A, com o filho de B, com o que está acontecendo. Não, igreja, nós precisamos orar. Orar uns pelos outros, orar sem cessar. Porque oração ainda é a chave da vitória. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando na semana 6 ele falou assim, olha, Deus me fez esquecer de todo o mal que os meus irmãos fez. Aleluia. De todo o mal que os meus irmãos fizeram para mim, Deus me fez esquecer. Eu já estou me sentindo melhor. Mas aí quando nasce o segundo Efraim, ele fala assim, agora eu entendo. Agora eu entendo que Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Demorou muito tempo para ele compreender o que Deus estava fazendo. Eu não sei quanto tempo está demorando para você entender o que Deus está fazendo. E aí eu quero compartilhar com você rapidinho aqui. Aleluia. E aí houve uma fome terrível lá em Canaã. E Jacó manda os irmãos ir lá, aonde? No Egito, buscar comida. Aleluia. Quem comandava o Egito? José. O controle estava na mão de quem? José. Era José que distribuía o alimento para o povo naquela época. Aleluia, louvado seja Deus. José, ele tomava conta do alimento de todo o Egito. E era ele, sob o comando dele, que eram distribuídos as comidas, os alimentos para o povo. E lá foram seus irmãos. E você leia depois com carinho, você vai ver que coisa linda. E aí lá no 43, versículo 11, respondeu Israel, seu pai, se é tal, fazemos isso, tomai o mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas, mirra, nozes, pistácio e amêndoas. Os irmãos foram lá. Aí José, não dá tempo de falar, você leia depois. José provou os seus irmãos. E eles vieram contar para o papai, a gente foi lá, mas o governador derreteu um dos nossos irmãos lá. E ele disse que nós temos que voltar de novo. Jacó falou assim, olha, leva lá para ele presente, leva bálsamo. Deus está mandando bálsamo para você nessa noite. Aleluia! O bálsamo de Gileade. Aleluia! Deus está mandando mel para adoçar as nossas vidas nessa noite. Deus está perfumando a nossa alma com a mirra. Não dá para explicar para você o que significa mirra, mas se eu fosse você, eu recebia. Aleluia! Porque o negócio é profundo e é tremendo. Aleluia! E ele disse, olha, vocês levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E no 43, 14 diz, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua vosso outro irmão e deixe vir a mim, Benjamim. Porque José falou assim, olha, vocês têm um irmão caçula? Eu quero ele aqui. Ah, mas o meu pai vai morrer de desgosto, porque o nosso irmão José, ele morreu também. E aí, se a gente tirar Benjamim, o nosso pai não vai suportar. E José disse, traga o Benjamim. Traga o Benjamim para mim. E Benjamim foi levado. E ficou lá no palácio, e os irmãos voltaram. Aleluia. E aí, aqui no 43, no versículo 27 diz assim, ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Quando José aos pés dos seus irmãos responderam, vai bem teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Aleluia. José falou com todos os seus irmãos ali, a vontade dele era abraçar a sua turma, era abraçar os seus manos, era ficar ali de boa com eles, mas ainda José precisava de fazer alguma coisa. José ainda precisava ter certeza que o arrependimento tinha chegado no coração daqueles homens. E aí a palavra diz aqui, no 43:30, José se apressou e procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo para com o seu irmão, entrou na câmara e ali chorou.
Depois lavou o rosto e saiu e conteve-se e disse: servi a refeição. José ficou tão emocionado quando ele viu seus irmãos, quando ele soube que seu pai estava vivo, quando ele soube que a sua família ainda existia. Ele não aguentou, ele precisou sair, se retirar. Deu uma crise de choro nele. A Bíblia diz que ele chorou muito. E aí ele lavou o rosto, se refez, voltou de novo diante dos seus irmãos. E os irmãos não sabiam que era José. E aqui no 45 diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com eles quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Agora presta atenção nesse versículo aqui, do 45:2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também na casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. A Bíblia diz que José falou: sai todo mundo daqui, porque esse é o meu momento com a minha família. Aleluia. Pai, mãe, tenha um momento com a tua família. Almoce junto. Se não der para almoçar junto, janta junto, tome café junto, olhe um no olho do outro, converse durante as refeições, sentem juntos para fazer alguma programação juntos, haver alguma programação juntos. A família precisa se comunicar. Jesus. Sabe o que está acontecendo? As famílias, o marido não fala mais com a esposa não fala mais com o marido. A esposa não tem mais liberdade de olhar o celular do marido porque tem uma senha que ela não pode ver. E o marido não pode ver o celular da esposa porque tem senha. Ei, que negócio é esse? A Bíblia diz que são um, se é um. Por que tem esse segredo entre o esposo e a esposa? Se a Bíblia diz que andarão dois juntos se não tiver comum acordo. A esposa tem direito de chegar para o esposo e falar: marido, olha, eu não gosto disso. E a gente pode melhorar isso falando com amor. E o marido tem que atender a esposa, por favor. E o marido também tem o direito de falar: esposa, olha, eu não gosto disso. Quando você faz assim, ou procede assim, eu não gosto, eu fico inquieto, não é legal. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Façam isso, pelo amor de Deus. Tenha coragem de dizer para o seu esposo o que você não gosta. Tenha coragem de dizer para sua esposa o que você não gosta, o que vocês não podem. É dormir separado, um virado para o outro, com a cara virada para o outro, e vir para a igreja sem conversar. Chegou o tempo da gente se unir, igreja. Satanás está metralhando as famílias e nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. Eu estou falando isso porque Deus está me dizendo que tem coisas aqui assim. Eu fui casada há 27 anos, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho 3 filhos casados, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho 4 netos, eu sei do que eu estou falando. E aí a palavra diz que José chorou tanto. O choro foi tão grande. Eu acredito, igreja. Quem já viu crise de choro? Quem sabe o que é uma crise de choro? É uma coisa inexplicável. Crise de choro é uma coisa inexplicável. Quando meu esposo faleceu, a minha filha tinha crise de choro. E ela ficava com os lábios roxos. E eu achava que ela ia morrer. Porque ela não conseguia parar de chorar. Tanto era aquele choro de dor da alma. E eu acredito aqui que José ele chorou de uma forma tão terrível. Foi aquele dia que ele colocou tudo, se tinha algum restício de alguma coisa, José tirou para fora. A Bíblia diz que todo mundo ouviu, todo o palácio ouviu, todo mundo ficou, sabe, atemorizado de ver aquele choro. E a palavra diz que ele se revela para os seus irmãos e os irmãos ficam petrificados. Mas o que eu acho mais sensacional nessa palavra, o que eu acho mais maravilhoso é aqui no 45 e o versículo 5. Eu gostaria que colocasse lá, por
favor. 45. 5. Maravilhoso isso. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha o que José diz, igreja. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia, glória a Deus. Receba isso! Oh, na Esse é um coração liberto de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa, de toda ira, de toda cólera, de seja toda o teu rejeição. Esse é um coração liberto pelo poder da palavra Glória a de Deus, Jesus. pelo poder do entendimento. Ele entendeu que aquele processo foi doloroso. Sabe para quê? Porque por causa dele, sabe, Deus precisava usar a vida dele para conservar a família dele e o pai dele, os irmãos dele e toda a família dele. Aleluia, louvado seja Deus. Gente, isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. E é isso que Deus quer fazer. A hora já foi embora. E se deixar a igreja, eu vou até 9h30. Mas vamos respeitar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que José manda chamar o seu pai. E depois você continua lendo a história, você vai ver que quando Jacó chega, Jacó abençoa Faraó.